teu querer, Deus. O que nós queremos, ó Pai, é que sejamos alimentados pela tua palavra, Pai. E assim nós oramos pela vida do teu servo, Deus, que já se encontra à disposição do teu Espírito, para que ele seja usado de uma forma linda e especial, Pai. Porque aqui há um povo que precisa muito, Deus, de ouvir o Senhor falando neste lugar. E no nome de Jesus, nós oramos e já agradecemos. Amém? Vamos receber o pastor Francis com as palmas. Exalta Deus em nome do poderoso. Oh, aleluia, Deus. Deus, maravilha. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Graças a Deus. Eu louvo a Deus, irmãos, pelo ministério, tempo de adoração ao Deus vivo. E a gente olha, observa como é linda a família de Deus. Aleluia. Deus conhece o coração de cada um que está aqui. Enquanto nós vemos pessoas, alguns irmãos dizer que está tudo bem, que Deus está cuidando. Por outro lado, tem aqueles que está com o seu coração, não vamos dizer desesperado, mas aguardando de Deus uma solução, uma provisão. Quando nós vemos o nosso irmão Jean cantar com alegria, feito um menino, eita Deus. Por outro lado, nós vemos que tem pessoas que estão com seu semblante triste. Quem conheceu esta casa e percebe o momento que está enfrentando, mas eu digo para os irmãos que a alegria novamente vai voltar. Se eu fosse alguém para dar um conselho à pastora, pastor Maurício, eu daria assim: invista nas crianças, nos adolescentes, porque vocês dificilmente vão encontrar o grupo infantil e os adolescentes preocupados, tristes. Não. Eles vão sempre estar alegres, vão estar correndo, mas porém precisa de pessoas que saibam ter discernimento, raciocínio para cultuar a Deus, conforme diz Romanos capítulo 12. Então, Deus tem uma palavra para o nosso coração nesta noite. Eu louvo a Deus porque no ano que vem, pastora Amélia, faz 20 anos que eu coopero com o seu ministério. Desde a época da Pentecostal de Jesus. Às vezes quando eu passo lá de frente daquele pontinho, ali, Parque Verde para baixo, não sei se Parque Verde é São João, mas eu me recordo de quando comecei a ministrar o ministério da pastora Amélia. Meus irmãos, o texto da nossa temática, 1 aos Coríntios, capítulo 15 e o versículo 58. Glória a Deus. Louva a Deus pela vida da minha amiga pastora Amélia, meu querido irmão Jean, pastor Maurício,
também um pastor Valdemir, meu amigo. Glória a Deus. Deus é fiel. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Eu estive ouvindo a palavra ministrada. Foi sexta que a pastora ministrou. Eu fui muito edificado com aquela palavra. Falei assim, porque o texto está bem claro e foi muito bem explicado pela nossa pastora. E às vezes eu fico pensando assim, por que será que quando a gente prega, né? A gente não pode se iludir, né? Que acha que está todo mundo, né? Não, são só poucos que gostam, mas aqueles que não congregam, que assistem ou veem por outras plataformas, é edificado, gostam. Será por quê, pastor? Será porque Jesus falou que o de casa não tem honra? Profeta de casa não tem honra? Ou é porque todos os dias praticamente que a gente está pregando no nosso ministério? Será que é isso? A gente tem que se superar todos os dias no nosso ministério. Verdade, Deus. Glória a Deus. Quem ama ver a pastora ou ver a pastora ministrar aqui, seja sincero. Eu de coração. Aleluia. Ela tem muito para ensinar vocês. Verdade. Valorize, né? Nem todas as pastoras têm o conhecimento doutrinário que a tua pastora tem. Meus irmãos, o texto está dizendo assim, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E você diz amém? Amém. Assente dando glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Meus amados, meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo, considerado o menor dos apóstolos, é de conhecimento de todos nós que este escrevera 13 epístolas ou 13 cartas. E estas cartas, no seu conjunto, é conhecida como as epístolas ou as cartas paulinas. E Paulo, irmãos, ao escrever essas 13 cartas, nós costumamos, fazer uma divisão de duas partes, porque 8 delas são cartas doutrinárias para a igreja, ou melhor, 9 são cartas doutrinárias para a igreja, e 5 delas são chamadas as cartas para os pastores, cartas pastorais. Então, quando Paulo, já com seus 50 anos, para 55 aproximadamente, não sabemos a data específica, quando ele está realizando uma obra em Éfeso, e quando ele diz, no capítulo 16 desta carta, ele diz que uma porta grande se abriu lá, mas o desejo dele era ir a Coríntios e ver os irmãos face a face. E quando ele está em Éfeso, então ele escreve esta carta de 1 a Coríntios. E quando ele escreve esta carta, 1 Coríntios, ele já tinha escrevido 3 epístolas. A primeira foi aos Gálatas, a segunda, 1ª e a terceira, Tessalonicenses, as 2 cartas a Tessalônica. Quando ele escreve esta primeira epístola aos Coríntios, esta carta, irmãos, ela traz um conhecimento que edifica muito a nossa fé. Porque quando você vai ler o primeiro capítulo, já fala-nos
uma palavra de ânimo, de motivação para a nossa chamada, porque diz que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, escolheu as fracas para confundir as fortes, e escolheu aquilo que não é, aquilo, irmãos, insignificante, para vencer as insignificantes. Olha só que maravilha, queridos. Então nós vamos ver, essa carta é rica em sabedoria, para nos animar, nos motivar, para nos fortalecer com a nossa fé no Senhor. Embora os irmãos de Coríntios eram os irmãos problemáticos, eram os irmãos que havia contendas, havia discussões, em brigas, mas era a igreja, irmãos, muito abençoada por ter o apóstolo Paulo como seu instrutor. E quando nós vemos, eu não vou falar do capítulo 1, nós vamos pregar só do capítulo 11. Olha só as instruções. No capítulo 11 você sabe que tem as instruções, as orientações para o culto da Santa Ceia, para o memorial da Ceia do Senhor. No capítulo 12 tem as instruções, as orientações para os dons espirituais, aqueles que querem adquirir conhecimento acerca do Espírito, dos seus dons, está no capítulo 12. No capítulo 13 nós vemos as instruções, as orientações acerca do amor, o dom supremo, a excelência do amor, não só a Deus, mas também para o nosso próximo. No capítulo 14 nós encontramos as instruções, as orientações para a liturgia de um culto na casa de Deus, quando tem que ser realizado com ordem e decência, as instruções acerca de como o dom deve ser utilizado na obra, no culto a Deus. No capítulo 15, o qual em fogo está a temática, nós temos aqui as instruções, as orientações, as revelações, as verdades acerca da ressurreição. E quando nós encontramos o apóstolo, irmãos, ele está aqui trazendo este capítulo acerca da ressurreição, é porque aqui eles tinham ali em Coríntios alguns que estavam discutindo acerca do que era a ressurreição, e muitos estavam ali que não criam em ressurreição de mortos. E Paulo diz: mas se não há ressurreição de mortos, então a nossa fé é vã. Então, se Cristo não ressuscitou, então nós estamos perdendo tempo, ainda estamos debaixo dos nossos pecados, ainda estamos com fardo, ainda estamos com carga sobre os nossos ombros. E Paulo vai muito mais além. Se nós esperarmos por Cristo só nesta vida, nós somos os mais miseráveis dos seres humanos. Porque quem não crê na ressurreição, quem não crê na volta de Jesus, quem não crê que Jesus ressuscitou, ele só crê nas coisas que se diz respeito a esta terra, ele só crê naquilo que se diz respeito ao mundo material, ele só crê naquilo que diz respeito ao seu coração. Mas aí o apóstolo traz as verdades nos versículos seguintes, dizendo que Cristo ressuscitou, e nós também vamos ressuscitar. Aleluia! Ele traz uma revelação escatológica de que nem todos dormiremos, mas seremos transformados, arrebatados e tirados da terra. Uma transladação vai ser um sequestro mais rápido que já existiu na face da terra. Ele fala que vai ser tão rápido, irmãos, que vai ser um abrir e fechar de olhos, um piscar de olho, cerca de 7 milésimos de um segundo. Nós sumiremos desta terra. Deixa eu perguntar, aleluia, quem ainda está com essa promessa guardada no coração? Deixa eu perguntar, quem ainda, aleluia, está aguardando o soar da última trombeta tocar? A igreja vai sair da terra, a igreja vai deixar essa terra, irmãos. Vai se cumprir o que está escrito no Apocalipse capítulo 22.
será enxugada. Não vai haver mais dor, pastora Adélia. Não vai haver mais choro. Não vai haver mais desânimo. Não vai haver mais morte, irmãos. Ali nós vamos reinar com Cristo, porque a ressurreição é verdadeira. Eita glória! A respeito disso, no versículo 58, ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes e abundantes na obra do Senhor. Você ouviu nessas 2 sextas-feiras anteriores acerca destas 3 palavras, ou até mesmo da temática em si, firmes na fé em tempos difíceis. Estamos em um período difícil da igreja na terra. Estamos em uma época difícil de lidar com os problemas da igreja na terra. Enquanto lá no continente africano muitos estão morrendo por aceitar Jesus, aqui no nosso Brasil, por termos a liberdade de expressão, por termos a liberdade religiosa, muitos ainda sofrem também. Por quê? Porque não é o corpo físico que está morrendo, mas é a fé genuína, é a fé verdadeira, é a fé cristocêntrica que está sendo, irmãos, sufocada, asfixiada, está matando aos poucos. Muita gente já se apostataram. Por quê? Porque quanto mais traz o mundo, quanto mais se enche do material, quanto mais se enche do homem terreno, ou seja, do Adão, que Cristo matou na cruz, Cristo crucificou na cruz. Romanos capítulo 6, versículo 6 fala que o Senhor levou o velho Adão, a velha natureza, e crucificou na cruz. Mas muita gente está ressuscitando o homem terreno novamente. Depois que surgiu essas doutrinas na década de 90 para cá, e aí o povo se distancia de Deus, perto de Deus. Como é que se distancia de Deus perto de Deus? Nós cremos que Deus está adiantado. Creio. Mas tem muita gente que está nas igrejas, mas está distante de Deus. Olha o irmão de Laodiceia. O Senhor estava contemplando aquele povo lá, estava contemplando aquele culto, mas já não se relacionava mais com eles. E aí o Senhor fala em tua porta. Você pensa que Deus abandonou a igreja? Não. O Senhor Jesus fala bem claro: eis que estou na porta. Ainda que coloca ele para fora, mas ele fica velando na porta. Até que o tempo se finda, ele fica na porta, pastor, e fica batendo. E se alguém ouvir a sua voz, o que eu acho maravilhoso, irmão, da fé, é que ainda que ela pereça, ela pode ser ressuscitada. Ela pode ser novamente gerada através da palavra. Então, quando o apóstolo está trazendo esta palavra, aqui nós temos, irmãos, exortação e consolação. Somente nesse versículo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes e abundantes na obra do Senhor. Aqui é uma exortação. O que é ser? Ser. Como conjugar esse verbo? É uma ação. Ser ou estar. Nós precisamos tomar essa atitude. Nós precisamos tomar essa ação para sermos firmes, constantes
e abundantes. Aleluia. Eu estava orando nesta manhã em consagração, em jejum, falando com Deus, e o Senhor falou comigo, fala sobre 3 razões pelas quais nós precisamos estar firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. Existem algumas razões. Eu sei que se eu fosse anotar seria mais de 7, mas eu falei, Senhor, pelo menos 3. Para que a igreja venha se levantar, para que a igreja venha novamente se fortalecer, para que a igreja novamente venha se edificar. Porque ainda existe o remanescente. Enquanto uns não estão mais querendo, tem outros que querem, irmãos. Eita glória. Então, 3 razões, mas antes de falar sobre essas 3 razões pelas quais nós devemos estar firmes, constantes e abundantes, você sabia que existe alguns empecilhos que nos impedirá de sermos firmes, constantes e abundantes? Tem. E qual é o primeiro empecilho que nos impede de sermos firmes ou de ficarmos firmes, principalmente na fé, em tempos difíceis, em épocas difíceis? O primeiro deles é cochear em 2 pensamentos. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, irmãos, e nós lemos em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, o profeta Elias, o profeta do fogo, o profeta do avivamento, quando ele marca o desafio do grande conflito do Carmelo, ele chama o povo e diz ao povo: até quando cocheareis em 2 pensamentos? Por quê? Porque a pessoa que está pensando em 2 coisas, em 2 pensamentos, ela está indecisa, ela está dividida. E quando nós, irmãos, estamos divididos, aí não vai ter como nós sermos edificados. Porque Jesus falou: reino dividido não tem como subsistir. Então, se nós, irmãos, ficarmos com a nossa mente dividida em 2 pensamentos, se nós ficarmos o mundo ou a igreja, o material ou o espiritual, enquanto nós ficarmos nisso aí, não se iluda, não se engana, não tem como ficar com os 2. Não. Jesus que falou, Mateus capítulo 6, versículo 24, foi Jesus quem falou: não podeis servir a 2 senhores. Ou ama um e aborrece o outro. Pastor Maurício, não tem como, irmãos, amar o mundo e amar a Deus. Não tem como se apaixonar pelo dinheiro e se apaixonar pelo Espírito. Não existe isso. Uma pessoa falou assim para mim: rapaz, você precisa se apaixonar pelo dinheiro. Eu falei: mas por quê? Porque quanto mais você se apaixona pelo dinheiro, mais você vai correr atrás, mais você vai ganhar mais. Eu falei: está arrependido. Eu prefiro é cada dia me apaixonar pelo céu, é cada dia me apaixonar pela palavra, é cada dia me apaixonar pela promessa, é cada dia me apaixonar pelo propósito, é cada dia me apaixonar pela chamada, é cada dia me apaixonar pela vocação que ele foi confiada, é a cada dia me apaixonar, porque eu sei, aleluia, que a qualquer momento os céus vão se abrir e o Senhor vai nos levar para reinar com ele. Eu prefiro a cada dia me apaixonar pelo Espírito Santo de Deus. Cochear em 2 pensamentos. Quem fica cocheando em 2 pensamentos não tem como se firmar na fé, não tem como ser constante e muito menos abundante. O segundo empecilho que impede de nós sermos firmes, constantes e abundantes é o Salmo 101, verso 7. O salmista diz, aquele que usa de engano na minha casa não permanece. Não tem como, irmãos.
Isso é coisa para nós refletirmos. Você já viu a oração que o salmista fala, né? Que faz? Você já fez esse tipo de oração? Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Você já fez essa oração? Porque às vezes, irmão, nós nos iludimos, nós ficamos cegos, porque às vezes nós não estamos vendo o que Deus vê. Então nós temos que falar: Deus, né? Mostra-me aquilo que eu não estou vendo. Será que o caminho que eu estou seguindo, que eu estou trilhando, é um caminho bom, é um caminho certo? Porque a Bíblia fala que tem caminho que parece bom, mas o fim é morte. Aí você pensa: é a morte física? E se não for morte física? E se for morte espiritual? Quem usa de engano, nós precisamos estar atentos. Porque não tem como pessoas que cogittam os pensamentos, pessoas que estão usando de engano. O que é usar de engano? É aquelas pessoas que ficam acreditando em mentira. E mentiram também. Jesus fala em João 8,44, que o pai da mentira, o diabo, ele não se firmou na verdade. Desde o princípio mente, né? E aí chegou aquela campada de fariseu e escriba, né? De judeus, todos de filho do diabo. Vós tem por pai o diabo, porque mente desde o princípio. Porque aquele povo, irmãos, só vivia de aparência. Deus não quer ninguém de aparência, irmãos. Tanto é que a obra do Espírito é de dentro para fora, não é no exterior. A obra do Espírito é de coração para fora. Aleluia. Quem usa de engano não tem como se firmar. E Jesus falou ainda: por isso ele não se firmou na verdade. E tem muita gente que não se firma na verdade. Por quê? Porque está dando lugar ao engano. A terceiro empecilho, quando nós entrarmos aqui no assunto, que faz uma pessoa não se firmar, é quem faz a obra relaxada. Conhece alguém, pastor? Jeremias 48, 10, né? Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Aquela pessoa sem compromisso, aquela pessoa que não está nem aí para pontualidade, aquela pessoa que não quer nem saber, né? Chega lá, vou para fazer. Irmãos, aqui na cidade, eu não vou dizer endereço, nem nome de ninguém, mas aqui tem alguns ministérios que você vai e você fala: nossa, quanto relaxo, quanto desprezo. Fala: Jesus, tem misericórdia. E aí quer graça, quer poder, quer batismo, quer unção de Deus. Se a pessoa, irmãos, não está cuidando nem da casa, imagina do rebanho. É verdade, Deus. Livrai-vos destas coisas. Orai-vos com discernimento. Fala para Deus: Senhor, não me deixe cochear meus pensamentos. Senhor, não me deixe ir pelo caminho do engano. Senhor, não me deixe, Pai, ficar displicentemente na tua casa, relaxadamente. Não. 3 razões pelas quais nós precisamos estar firmes, constantes e abundantes. Primeiro, que é estar firme? É você ter solidez, é você ter segurança. Você está firmado, mas firmado em que? Na rocha. Aleluia. Porque vai vir tempos como este, tempos difíceis, mas se você estiver firmado, o salmista